Ao fazer chover fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus não apenas demonstrou como se sentia sobre o pecado evidente, mas também lançou uma metáfora duradoura. Após os eventos de Gênesis 19:24, a mera menção de fogo, enxofre, Sodoma ou Gomorra, transporta instantaneamente o leitor ao contexto do julgamento de Deus. Tal símbolo, no entanto, pode ter problemas para escapar de sua própria gravidade. Fogo e enxofre descrevem parte de como o inferno é, mas nem tudo. A palavra que a Bíblia usa para descrever um inferno ardente, Geena, vem de um lugar real em chamas, o Vale da Geena, localizado ao lado sul de Jerusalém. Geena é uma transliteração da forma grega, de uma palavra aramaica, que é derivada da frase hebraica, o Vale do Filho de Inom. Em uma de suas maiores apostasias, os judeus, especialmente sob os reis Acais e Manassés, queimaram seus filhos em sacrifício ao deus Moloque, naquele mesmo vale. 2 Reis 16:3, 2 Crônicas 33:6, Jeremias 32:35. Os judeus, eventualmente, passaram a considerar aquela localização como ritualmente impura, 2 Reis 23:10, e a contaminaram ainda mais, lançando os corpos dos criminosos em seus montes fumegantes. No tempo de Jesus, este era um lugar de fogo constante, mas, mais ainda, era uma pilha de lixo, a última parada para todos os itens julgados pelos homens como sendo inúteis. Quando Jesus falou do inferno da Geena, ele estava falando do lugar de despejo por toda a eternidade. Sim, o fogo era parte disso, mas o propósito de rejeitar, a separação e a perda, era tudo isso. Em Marcos 9:43, Jesus usou uma outra imagem poderosa para ilustrar a seriedade do inferno. E, se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Para a maioria dos leitores, essa imagem foge de sua própria gravidade. Poucos acreditam que Jesus queira que, literalmente, cortemos nossas próprias mãos. Ele prefere que façamos o que for necessário para evitar ir para o inferno, e esse é o propósito de tal linguagem, estabelecer uma dinâmica condicional de comparação. Como a primeira parte da passagem usa imagens, e a segunda parte também, não deve ser entendida como uma descrição enciclopédica do inferno. Além do fogo, o Novo Testamento descreve o inferno como um poço sem fundo, Apocalipse 23, um lago, Apocalipse 20:14, trevas, Mateus 25:30, morte, Apocalipse 2:11, destruição, 2 Tessalonicenses 1:9, tormento eterno, Apocalipse 20:10, um lugar de prantos, Mateus 25:30, e um lugar de punição gradativa, Mateus 11:20-24, Lucas 12:47-48, Apocalipse 20:12-13. A própria variedade de escritores do inferno argumenta contra a aplicação de uma interpretação literal, de qualquer um em particular. Por exemplo, o fogo literal do inferno não poderia emitir luz, já que o inferno seria literalmente escuro. Seu fogo não pode consumir seu combustível literal, pessoas, já que seu tormento nunca acaba. Além disso, a gradação das punições do inferno também confunde a literalidade. Será que o fogo do inferno queima um assassino em massa mais ferozmente do que um pagão honesto? Será que um ditador malvado cai mais rapidamente no abismo que outro? É mais escuro para alguém que cruelmente adorava cometer o mal? Será que alguns gemem mais alto ou mais continuamente? No entanto, a variedade e a natureza simbólica dos descritores não diminuem o inferno. É exatamente o oposto. Seu efeito combinado descreve um inferno que é pior que a morte, mais escuro que a escuridão, e mais profundo que qualquer abismo. O inferno é um lugar com mais lamentos do que qualquer narrador jamais poderia retratar. Seus narradores simbólicos nos levam a um lugar além dos limites de nossa linguagem, para um lugar muito pior do que poderíamos imaginar. Mesmo que a linguagem que descreve o inferno seja simbólica, o lugar em si é real. E a realidade, sem dúvida, será pior do que os símbolos. Não podemos saber exatamente como é o inferno, ou quão quente será. No entanto, a Escritura usa a linguagem bem descritiva do inferno, e isso nos dá uma ideia de como ele será. Com certeza será um lugar de tormento, que a Bíblia muitas vezes retrata como fogo. As descrições bíblicas do inferno são destinadas a enfatizar o tormento e o sofrimento, que serão experimentados por aqueles enviados para lá.
O fogo pode retratar a ira de Deus, experimentada pelos incrédulos no inferno, enquanto as trevas exteriores podem retratar a alienação do amor, misericórdia e graça de Deus. Quer a linguagem vívida seja simbólica ou literal, podemos ter certeza de que o inferno é um lugar terrível e aterrorizante. Possivelmente, o aspecto mais aterrorizante do inferno seja a sua duração. O sofrimento é eterno. Não tem fim. Para nós, aqui e agora, o conceito de inferno deve nos levar à cruz de Cristo. É somente pelo arrependimento e fé em Cristo que podemos ser salvos da ira vindoura. Portanto, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia para todos se arrependerem e acreditarem no Evangelho. Hoje é o dia de proclamarmos as boas novas, de que Cristo veio para salvar os pecadores que confiam nele para o perdão. Aqueles que olham para Cristo serão salvos da ira vindoura.